Olá, pessoal! Hoje, então, eu estou gravando o terceiro vídeo que vai contar um pouco mais da história do Arthur e o autismo. Antes de falar, continuar a história, eu quero agradecer todo o carinho, né? Todas as pessoas que deixaram mensagem, incentivando a minha iniciativa, né? E que estão ansiosos para conhecer toda a história. Eu fiquei muito feliz, porque esse realmente é o objetivo. É esclarecer, tirar dúvidas, porque o que tem chamado muito a atenção ultimamente é que aumentou muito o número de crianças diagnosticadas com autismo. Antigamente, os médicos falam que já existiam, né? Mas não eram diagnosticados. Os pais educavam, criavam, até percebiam alguma coisa um pouco anormal, alguma dificuldade, mas era criada normalmente. Somente os casos mais severos se destacavam, né? Mas hoje, com o avanço da medicina, mais profissionais especializados, tem se diagnosticado muitas crianças com autismo. Então, provavelmente, se você não conhece nenhuma, pode ser que você venha conhecer, pode ser que tenha na escola do seu filho, pode ser que seja da sua família ou algum vizinho. Então, é muito importante esses esclarecimentos, né? Dando continuidade, então, conforme eu havia anunciado no último vídeo, a gente fez a segunda consulta com o neuropediatra, um neuro da cidade de Blumenau. Nessa consulta, eu fui mais esclarecida, porque nesse intervalo de tempo de julho até dezembro, eu pesquisei, eu comecei a ler e tal. E quando eu fui para essa consulta, eu já sabia, na verdade, eu já tinha aceitado, já tinha entendido que realmente os sinais que a gente encontrava no Arthur eram de autismo. Então eu já tinha lido, pesquisado, então eu fui para lá mais esclarecida. O médico, muito atencioso, muito querido, a consulta durou mais de uma hora. O primeiro passo dele foi brincar com o Arthur, então ele foi brincar com o Arthur e ele tinha, durante a brincadeira, métodos para então identificar sinais e diagnosticar o autismo dele. Então, após a brincadeira, ele sentou conosco, estávamos eu, meu esposo e minha mãe e o Arthur, e aí ele explicou tudo. Ele foi muito esclarecedor. Ele falou o que era o autismo, explicou os prognósticos, os tratamentos, o passo a passo, né? E ele emitiu o laudo do Arthur. O que acontece hoje, tem muitas famílias que têm dificuldade de ter esse laudo, porque tem alguns médicos que não são especialistas e eles têm um pouco de receio de emitir um laudo oficial, um laudo médico diagnosticando algo, se eles ainda têm alguma dúvida. Então, o que eles fazem? Eles pedem assim que seja um laudo com outros especialistas junto, né, uma equipe multidisciplinar e todos eles detectando nas suas áreas, né, os sinais, as evidências, e então cada um emite um laudo e essa criança então tem um laudo do autismo. No nosso caso não foi necessário, esse neuro ele era um especialista, na primeira consulta ele já verificou todos os sinais, nos explicou e a gente entendeu, tirou todas as dúvidas, ok. Aí, quando a gente sentou lá, ele falou, como eu falei para vocês, o que era o autismo. Então agora eu vou explicar o que é o autismo. Não vou usar termos técnicos nem científicos para ficar mais claro, né? Melhor entender, para entender. O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento. Ele afeta, assim, em poucas palavras, resumidamente, ele afeta o cérebro da criança. Então é como se fosse assim, tudo que a gente compreende muito bem, talvez essas crianças tenham dificuldade. Eles entendem de outra forma. Para nós, se torna mais fácil. Para eles, algumas coisas se tornam muito difíceis. O funcionamento do cérebro é diferente. Então, assim, às vezes eles demoram um pouco para entender o que tu falou. Às vezes tu não pode usar frases muito longas, tem que ser mais curtas. Tem que falar, esperar um pouquinho para aguardar a resposta. Então, o que a gente tem que entender é que assim, a nossa cabeça funciona de uma forma, a deles de outra. O mundo é igual para nós todos, né? Mas eles precisam se adaptar e vencer as suas dificuldades.
Então, quem vai ajudá-los somos nós. Por isso, entender um pouquinho melhor. O autismo, ele é muito amplo. Por exemplo, o meu filho apresentou alguns sinais de autismo. Porém, tem outras crianças diagnosticadas com autismo que apresentaram outros tipos de sinais. Tem crianças que não fazem contato visual, conversam, mas não olham para você. Tem crianças que olham. Tem crianças que não têm fala, que é o caso do meu filho. Mas tem crianças autistas que falam normalmente. Tem crianças que correm na ponta dos pés, que é o caso do meu filho. Tem autistas que não correm na ponta dos pés. Então, é muito variável, sabe? Nenhum é igual ao outro. Apesar de, no geral, ter muitas características parecidas. Mas o tratamento, a conversa, a convivência é diferente, um é diferente do outro. E aí vocês me perguntam assim, e o que causa o autismo? Cientificamente, existem vários artigos, né? Existem vários cientistas que têm teses afirmando, né, diversas hipóteses. O que está mais em destaque agora é que talvez seja pelo uso de agrotóxicos, né? Influencia na formação e afeta o cérebro e aí causa o autismo. Mas, comprovadamente, ainda não foi descoberto a causa do autismo. Os médicos explicam que a hipótese mais assim concreta, digamos assim, que teria hoje é a questão genética. Os médicos falam que sempre observar na família, sempre nesses casos de autismo, geralmente tem alguém da família que demonstrou algum sinal. Às vezes é uma pessoa que fica mais isolada, não gosta muito de amizade, de contato, não é muito tímida, fechada, ou às vezes, enfim. Então, se for analisar um pouquinho assim na história da família, geralmente a gente encontra alguém que tenha algum sinal e que isso geneticamente seria uma justificativa para o autismo. Comprovadamente, ainda não tem. Realmente é um mistério. E agora eu vou focar um pouquinho no caso do Arthur. O que o médico constatou como sinal que o Arthur apresentou? O Arthur tem contato visual, tá? Às vezes ele não quer, mas a maioria das vezes ele tem contato visual. O Arthur é uma criança que ele não quer se isolar, porque o isolamento é um fator primordial como sinal. O meu Arthur, ele não tem seletividade na alimentação. Ele come de tudo. E a maioria dos autistas tem os sinais de seletividade. Só come determinado alimento todas as vezes. Mas o meu filho, ele teve muita sensibilidade sonora com barulho de liquidificador, moto, avião, roçadeira. São barulhos que ele ficava muito nervoso, começava a chorar, a gritar, ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar com essa situação. Ele, desde pequenininho, ele corre na ponta dos pés, ele tem muita dificuldade na psicomotricidade, né, na motricidade fina com os dedos, ele não consegue fazer esses movimentos, por exemplo. Ele não consegue dançar, né, ou imitar uma dança, então ele balança o corpinho, mas ele não consegue acompanhar movimentos, tipo, né, ou alguma coisa parecida. E o Arthur, ele gosta de crianças, ele ama crianças mais velhas que ele, né? Na faixa etária de 8, 9, 10 anos, até 12, assim, ele se sente seguro, ele gosta de brincar. Mas crianças pequenas, ele não sabe lidar. Por quê? Ele não tem a fala, então ele não tem a comunicação. Então eu acho que com criança pequena se torna mais difícil esse contato. Então, e ele desenvolveu uma agressividade, principalmente com crianças menores. Ele, ele bate, às vezes ele puxa o cabelo e às vezes ele empurra. Então, isso é uma preocupação grande nossa, principalmente em locais públicos, né? E às vezes ele não faz nada, ele brinca, ele beija, abraça. Então, é meio complicado, né? Então, essa agressividade é um sinal também do autismo que o meu filho apresenta.
que a gente entende? Que ele sabe que é errado, porque a gente explicou que é errado. Mas ele não entende, tipo assim, a gravidade daquilo. Por exemplo, se ele empurrar uma criança, a criança vai cair, vai chorar um pouquinho, a gente acolhe. Mas ele pode ser que empurre essa criança de uma escada, por exemplo. Então ele não sabe a gravidade, tipo assim, que ele pode machucar muito alguém com a agressividade dele, né? Então a gente tem que cuidar muito. Isso é um fator bem complicador, por causa de locais públicos, né? Então tem épocas que isso está mais acentuado, tem épocas que não. Tá? Então o Arthur hoje ele ainda não fala. Eu pretendo daqui a uns dias gravar um vídeo com ele para vocês conhecer e eu vou conversar com ele para vocês entenderem como ele conversa comigo e como é algumas palavrinhas que ele tenta falar que a gente sabe o que significa, talvez algumas pessoas vão entender, mas a maioria não entende, mas ele tenta. E o tratamento do autismo, ele é muito amplo, cientificamente comprovado e recomendado pelos médicos são os tratamentos com terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga. No caso do Arthur, ele completou 5 anos e o médico pediu que ele ingressasse com atendimento com a psicopedagoga, né? O vídeo está um pouco extenso, eu vou parar agora e eu vou dar continuidade em outro vídeo dessa parte que a gente parou, tá? Um abraço, mais uma vez, muito obrigado pela atenção que vocês estão me dando, tirando um tempo para me ouvir.